Bom, e ainda tratando da declaração do presidente Lula sobre as eleições na Venezuela, o Jornal da Manhã recebe agora o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o professor Alberto Pfeiffer. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Professor, vamos falar sobre essa declaração do Lula. Foi uma surpresa nos últimos dias para o senhor? Se foi ou se não foi uma surpresa? Para muitos brasileiros foi uma surpresa. O que ele quis deixar claro fazendo essa declaração com o presidente da França, Emmanuel Macron, ali por perto? Que existe já um cansaço do Brasil em relação ao que o governo de Nicolás Maduro vem fazendo, no sentido de burlar a confiança de toda a comunidade internacional quanto ao seu processo eleitoral, o seu regime democrático. O Brasil dá uma nota tímida, né? Uma manifestação tímida de que chega quanto a Nicolás Maduro e a sua fantasia de democracia. É preciso que ou a Venezuela, de fato, exercite o que a democracia, ou que as regras da democracia preconizam, que é a existência de eleições livres, competitivas, transparentes, ou então será, de alguma maneira, condenada ou sancionada pela comunidade internacional. De fato, para o regime de Nicolás Maduro, isso são cócegas, né? Não afeta a determinação dele e da sua curriola que está no poder de seguir com essa pantomima que dá apenas uma aparência democrática, a realização das eleições presidenciais em julho, para um regime autoritário, totalitário, que se instalou naquele país, levando à bancarrota a sociedade local. Agora, professor, essa semana aqui haverá um encontro, né? O embaixador da Venezuela no Brasil pediu uma reunião com diplomatas brasileiros. É provável que o Celso Amorim participe do encontro também. O senhor acha que algo de prático pode surgir disso? A Venezuela pode voltar a se comprometer, como fez no passado recente e não cumpriu, com liberdade para que os opositores de Nicolás Maduro concorram? Vai ser uma conversa que não vai ter nenhum efeito prático? Que avaliação o senhor faz, professor? Eu creio que a chance de não ter efeito prático quanto a alterar o curso do processo eleitoral na Venezuela é grande. Perdeu o apoio do Brasil, que é o principal apoio que a Venezuela tem na América do Sul, na América Latina, nas Américas, eu diria, né? Porque a Venezuela tem o apoio de alguns países de fora da região. Tem apoio de países importantes, Rússia, China, o Irã é um país muito importante, muito presente na Venezuela. Aqui no hemisfério tem o apoio basicamente de Cuba, da Nicarágua, até com relação à Colômbia, que é um país mais alinhado ideologicamente com o regime de Petro hoje, de Gustavo Petro, e com o Chile, tem havido rusgas, embates. Então a Venezuela se isola e tem no Brasil, até agora, o principal apoio na região sul-americana, além de ser o principal vizinho de fronteira, juntamente com a Colômbia. Então, é preciso recuperar um mínimo de apoio do Brasil com relação ao regime venezuelano. Que isso redundará em melhoria das condições eleitorais, eu duvido muito. Os acordos de Barbados se mostraram falidos no sentido da aderência ao que foi lá combinado, e, portanto, não há evidências de que o regime de Maduro melhorará de posição. Agora, o Brasil, até em função dessa demonstração da Venezuela de procurar retroceder um pouco e granjear de novo o apoio brasileiro, o Brasil hoje joga um papel muito importante. Se o Brasil forçar uma posição, Nicolás Maduro ficará muito isolado na região. E isso pode ter consequências, não diria para a continuidade do regime, mas para a solidez econômica, para a consistência política, próxima, externa, de certo, enfraquecerá o governo venezuelano, um afastamento brasileiro. Vamos chamar o Mota, então, para essa conversa. Mota, sua pergunta? Professor, onde está o limite do regime de Nicolás Maduro? Numa invasão de Essequibo, na relação com o Irã, no armamento que a União Soviética forneceu, né? Eles têm os caças mais modernos na América do Sul, da ligação com o tráfico de drogas. Em que ponto os outros países vão dizer, chega, Maduro, daqui você não passa?
Já deveriam ter dito, né, Mota? Tudo que você listou aí, principalmente a relação com os ilícitos, com a corrupção, com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, com o tráfico de pessoas, com os crimes ambientais que são cometidos na região fronteiriça do Brasil, garimpo ilegal, biodiversidade, o ouro que é contrabandeado e outros minerais, terras raras da Venezuela para outros países, enfim, tudo que o Brasil tem de problemático na sua relação transnacional derivada do ilícito, hoje passa pela Venezuela. A corrupção no governo é conhecida, pública e notória. Há altas autoridades venezuelanas listadas nos Estados Unidos, banidas de entrar no país, enfim. A relação com a Rússia é uma relação estratégico-militar, é uma relação política. Houve não só o armamento da Força Aérea, mas treinamento, presença de assessores, instalação de fábricas de fuzis, enfim, tem toda uma relação militar. A questão é que a capacidade de mobilização, a capacidade efetiva militar venezuelana é limitada pela sua incompetência, né? A preparação, o treinamento. Então, há problemas outros, principalmente de ordem logística. Isso dificulta qualquer campanha na Guiana, no território brasileiro. Então, não creio que a hipótese de confrontação militar seja uma hipótese presente hoje. Agora, há todo esse incômodo que o regime de Nicolás Maduro causa na região. E, mais que tudo, solapa a credibilidade do Brasil. Vejam agora toda a troca verbal dele com a Argentina, com o governo de Milei, dele com a Colômbia, com o governo de Petro, agora essa questão com o Brasil. Quer dizer, é um incômodo para o Brasil, já que o Brasil é o principal país da região, a maior economia, e principalmente tem essa fronteira terrestre, divide espaços contíguos com a Venezuela. O limite já foi ultrapassado, o Brasil já deveria ter agido de uma maneira firme e incisiva. Como fazer? Sanção econômica? Isso penaliza o povo, um povo já extremamente empobrecido, fragilizado, com problemas de nutrição, de saúde pública, um povo que foge do país. Mais de 5 milhões de venezuelanos já fugiram da Venezuela porque as condições de vida lá são absolutamente insalubres e insustentáveis. O que o Brasil deveria fazer? Sancionar o governo, o regime venezuelano no plano político, de alguma maneira impedir a entrada de autoridades venezuelanas, se afastar do apoio da conversação, é isso. Aproximar-se de alguém que burla o combinado não é bom para o Brasil, não é bom para a região e apenas prolonga a presença de um grande incômodo sem que o Brasil assuma a posição que deveria. É uma decisão que o Brasil tem que tomar. Ou o Brasil, de fato, é firme e é propositivo na região, ou ele vai para um lugar de irrelevância. É o que está acontecendo no atual governo. Professor, muito obrigada pela participação neste sábado. Professor Alberto Pfeiffer, sempre presente aqui na Jovem Pan conosco. Um bom fim de semana, uma boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa a todos. Muito obrigado.